Boa noite. Boa noite. Águas de janeiro. São Paulo sofre com as chuvas fortes. Temporal da madrugada provocou a queda de mais de 270 árvores. Parque Ibirapuera chegou a ser fechado. Violência. Ônibus com sacoleiros é assaltado perto da Feira da Madrugada, região central da capital. Buscas por avião da AirAsia são suspensas. A aeronave sumiu ontem. 162 pessoas estavam a bordo. Os últimos preparativos para a corrida de rua mais tradicional do Brasil, a São Silvestre. E o mercado pet fatura neste final de ano com os hotéis que oferecem hospedagem para animais. Temporal na madrugada desta segunda-feira derrubou 274 árvores na cidade de São Paulo. A queda de árvores impediu no início da manhã a abertura do Parque do Ibirapuera na zona sul da capital. No bairro do Ipiranga, uma árvore atingiu uma residência. A cidade acordou e passou o dia contabilizando prejuízos do temporal da madrugada. Carros destruídos, casas danificadas, ruas interditadas, falta de energia, semáforos sem funcionar. A chuva atingiu toda a capital, em especial os bairros da Zona Sul, como Vila Mariana, Jabaquara, Campo Belo e Ipiranga, onde Andréia mora há 10 anos nesta casa, com a mãe e mais 5 gatos. Foi uma noite de pânico. A gente viu um clarão assim, imenso. Foi o raio que caiu na árvore e a árvore caiu em cima da casa. A publicitária, que agora vai ter de se mudar temporariamente, diz que já tinha avisado a prefeitura sobre o risco da queda da árvore. Aí eu ia na subprefeitura e falava, tem que cortar, tem que podar. E nunca vinha ninguém. Eles falavam, não, tá tudo bem com a árvore, a gente não pode podar, a gente não pode cortar. Não queria que cortasse, eu queria só que podasse. Ao todo foram mais de 270 quedas de árvore, de acordo com a prefeitura. Aqui no Parque Ibirapuera, muito difícil de andar e pela primeira vez na história, o parque ficou fechado para o público por causa disso. E os danos aqui são incríveis. Olha só essa raiz, é um eucalipto bem maior do que eu, por exemplo. E o buraco que ficou também chama muito a atenção. O eucalipto é apenas mais uma entre dezenas de árvores caídas no parque. Nas ruas ao redor, mais quedas geraram prejuízos aos moradores. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, os problemas foram provocados pelo vento, com rajadas de até 96 km por hora. A Eletropaulo afirmou que mais de 3 mil raios atingiram a região. A prefeitura confirma que só o governo pode cortar ou podar árvores e que 55 equipes trabalham na manutenção delas. De janeiro a novembro deste ano, foram realizadas mais de 95 mil podas e 13 mil remoções. Por volta das 4 horas da tarde, o Parque do Ibirapuera foi parcialmente reaberto. A expectativa é que o parque volte a funcionar normalmente na quarta-feira. Sobre a queda da árvore na rua Marquês de Maricá, em nota a prefeitura informa que aparentemente a árvore estava sadia e que será feito um estudo para verificar o que motivou a queda. Tragédia em Praia Grande, litoral paulista. 4 pessoas morreram hoje à tarde após serem atingidas por um raio na orla. Segundo os bombeiros e o SAMU, pelo menos outras 4 pessoas foram atingidas pela descarga elétrica e ficaram feridas. As chuvas atingiram a Baixada Santista no início da tarde e provocaram vários estragos, com quedas de árvores e inundações. E a cidade ainda nem se recuperou da chuva da madrugada e foi atingida por um novo temporal. O Centro de Gerenciamento de Emergências emitiu à tarde um alerta de estado de atenção para enchentes em toda a cidade. E será que a chuva continua amanhã? Vamos ver como fica o tempo no Brasil e em todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Esses últimos dias do ano de 2014 serão de muito calor e pancadas de chuva. Para esta terça-feira, há chances de chuva forte, principalmente entre o Amazonas, Rondônia e noroeste do Mato Grosso, São Paulo e sul e oeste de Minas Gerais e também do Mato Grosso do Sul, a região sul do Brasil, especialmente ali no Paraná, onde há bastante chuva prevista para amanhã. O tempo só deve ficar firme do norte capixaba e mineiro até
o estado de Pernambuco. A máxima amanhã vai aos 31 graus em Florianópolis, 33 em Belo Horizonte e 35 graus em Vitória. Para São Paulo, o dia será de muito calor e pancadas de chuva em todo o estado. Mas com a chegada de uma frente fria, as chuvas tendem a ser mais volumosas aqui no leste paulista e na região que faz divisa com o Paraná. Vamos ver as temperaturas? A máxima amanhã vai bater na casa dos 35 graus em Araçatuba, 36 em Votuporanga, 36 também na região de Araraquara e 31 graus nas cidades do litoral do estado. Amanhã aqui na capital, mínima de 21 e máxima na casa dos 29 graus. Na quarta-feira, último dia do ano, máxima de 31, ainda há chuva prevista, mas o tempo deve ficar firme no momento da virada. E o primeiro dia do ano promete mais calor e chuvas, máxima prevista de 32 graus na quinta-feira. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! A forte chuva que atingiu a região metropolitana de São Paulo na madrugada fez com que o nível do sistema Cantareira se mantivesse estável nesta segunda-feira. De acordo com a Sabesp, a capacidade do reservatório está hoje em 7,3%, isso já contando com a segunda cota do chamado volume morto. O índice é o mesmo registrado neste domingo, quando o sistema teve sua primeira queda após 9 dias. Um dos motivos do baixo acúmulo de água é que as chuvas não se concentraram na cabeceira do manancial. Um convênio entre a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e uma organização ambiental prevê o plantio de 40 milhões de mudas de árvores em trechos das principais bacias hidrográficas que abastecem São Paulo. O projeto tenta recuperar as nascentes e, com isso, aumentar a disponibilidade de água em sistemas como Cantareira e o Alto Tietê, que estão em crise. O volume de água no sítio de Seu Bertolino diminuiu um pouco, mas mesmo com essa longa estiagem, as nascentes não chegaram a secar. A água límpida continua abastecendo os pequenos lagos. Mas essa situação não é uma obra do acaso. O sítio fica em Nazaré Paulista, no interior do estado, e tem 24 hectares. Um dos projetos foi o plantio de mudas de árvores na propriedade em áreas estratégicas. Essas áreas mataciliares foram cercadas, foram preparadas e onde foram plantadas cerca de 2.600 árvores. Se eu passasse essa seca toda sem essas providências, eu fatalmente não teria água para as minhas plantações, para os peixes. Outra medida foi tentar conter as erosões. Pequenas barragens foram feitas para armazenar a água do solo. Essas iniciativas agora serão ampliadas. Um convênio de cooperação foi assinado entre a Secretaria do Meio Ambiente do Estado e a organização ambiental de Nature Conservancy, que atua em 35 países com projetos de conservação de terras e água. A proposta é destinar 300 milhões de reais à restauração de florestas em trechos das bacias hidrográficas dos sistemas Cantareira e Alto Tietê. Os recursos virão de compensações ambientais impostas a empresas e donos de propriedades rurais que causaram derrubada legal ou ilegal de árvores. Com o novo projeto, a meta é plantar cerca de 40 milhões de mudas de árvores nos próximos 5 anos, numa área que deve atingir cerca de 20 mil hectares. Uma forma de aumentar a disponibilidade de água nos 2 sistemas de abastecimento mais importantes do estado e que hoje sofrem com a seca. Existem iniciativas que dão apoio para essas práticas, como essa que a gente está vendo aqui, e além de outras, para implantar áreas, para fazer a manutenção e para que o recurso seja conservado, O governador Geraldo Alckmin anunciou mais um nome de seu novo secretariado. A advogada Patrícia Faga Iglesias Lemos vai assumir a Secretaria do Meio Ambiente. Ela começa no cargo no dia 1º de janeiro, quando inicia mais um mandato do governador, que foi reeleito. Patrícia é especialista na área ambiental e é vice-coordenadora do Centro de Estudos e Pesquisas em Desastres da USP. Nesta época do ano, quem tem bicho de estimação busca alternativas de hospedagem para os pets. As opções são muitas. Há hotéis só para os bichos e também gente que oferece a própria casa para hospedar outros animais. Os donos saíram de férias. E nada mais justo que os bichos de estimação também se divirtam enquanto isso.
Essa é a proposta desta creche para cachorros que fica na Vila Mariana, zona sul da capital. Todos os animais passam pela avaliação do veterinário e do especialista em comportamento animal e são separados conforme a personalidade e o grau de agitação. Mas onde quer que eles fiquem, estão sempre soltos, interagindo com os cuidadores e com os outros animais. Tudo que a gente faz aqui é na base da recompensa, né? É bronca zero. Então, desde a alimentação dos cães até o banho, o passeio, as brincadeiras, é bronca zero. A creche tem diárias que variam de R$ 74 a R$ 107. Eles tomam café da manhã às 7 da manhã, meio-dia eles almoçam, às 18 eles jantam e aí tomam um banho a seco para ir para casa limpinho. O Luke vem aos finais de semana e não gosta nada de ir embora, não. Além de passarem o dia inteiro aqui brincando com os cuidadores, uma das vantagens da creche é que os hóspedes ficam amigos. A Chelsea aqui, por exemplo, chegou há uns 4 meses e já está super amiguinha da Luna. Elas não param de brincar. A alternativa para quem quer uma hospedagem ainda mais personalizada é buscar um cuidador no Pet Hub, plataforma criada há 2 anos. O site permite que pessoas dispostas a cuidar de outros animais criem um perfil, com dados como localização, disponibilidade, preço da diária a partir de R$ 25 e as fotos do imóvel onde o animal vai ficar. Ela sabendo que o cachorro dela está com uma família de verdade, ela está recebendo foto, recebendo vídeo enquanto o cachorro está hospedado, isso para ela é ótimo, né? Tiago e a cadelinha Lila participam do site. Neste feriado de Ano Novo, eles têm 4 hóspedes. E é a Lila quem recebe e aprova os visitantes. Primeira vez ela ficou ciumenta, ela não era muito socializada ainda com outros cachorros e aí não deu certo. E aí na segunda vez foi tudo de bom e isso foi ótimo para ela, porque ela não era muito social antes. Com todos esses cachorros chegando aqui em casa, ela ficou outra cachorra. E cada cachorrinho traz a sua bagagem, o seu paninho, caminha, potinho de comida e traz também muitas particularidades. É o caso do Kelvin aqui, por exemplo, que não come ração. Ele foi acostumado a comer arroz, carninha, legumes. E aí, Thiago, quem que faz a comidinha dele? Sou eu mesmo, eu que preparo tudo direitinho para ele. Seja por questão de saúde ou então por paladar mesmo dele que é mais sofisticado, tem que preparar essas coisinhas para ele, carninha com legumes. E ele adora. Já o Zac tem ração especial para emagrecer. A Lila domina os brinquedos. O Spot só fica tranquilo se está ao lado do Tiago. E a agitada Rita Lee... Ela dorme comigo. Se deixar no chão, começa a chorar. Chora, 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 chora e você não consegue dormir. Para mim, isso aqui não é nenhum trabalho. Eu já estou cuidando da minha cachorra, aproveito para cuidar dos outros, me divirto, tenho uma companhia. Nessa época que eu estou aqui sozinho, então tudo de bom. Ainda ganho dinheiro extra, né? Festa da Virada, está quase tudo pronto para a 18ª edição do Réveillon, aqui na Avenida Paulista. A repórter Sabrina Pires acompanha a montagem do palco e tem mais informações. Sabrina? Gabriel, Papai Noel já saiu daqui, a decoração natalina também e agora, olha só, o palco aqui na Paulista já completamente renovado, com uma estrutura nova, com cobertura no palco, telões. Desde cedo, muitos técnicos trabalham aqui, isso para garantir a festa de 2 milhões e meio de turistas. Essa é a expectativa para esse ano, um público parecido com o do ano passado. A novidade desta festa, deste ano, é a interatividade pela tecnologia. Quem quiser vai poder mandar uma mensagem para todo mundo ver aí nesses telões grandões. Isso se mandar uma mensagem pelo Twitter com a hashtag Vem pra Paulista ou Réveillon na Paulista 2015. As atrações musicais são muitas, entre elas Michel Teló, Arte Popular. Os shows começam às 7h30 da noite do dia 31 de dezembro e terminam às 2h30 da manhã no dia 1º de janeiro, com o encerramento do grupo carnavalesco da Mocidade Alegre, que foi a grande campeã do carnaval de 2014.
orientação é que as pessoas possam vir aqui para curtir a festa, mas de metrô, com o transporte coletivo. Isso porque, além da Paulista interditada, haverá também vários desvios nas ruas das imediações. E tudo isso porque esse ano é uma festa especial, 18 anos de Réveillon na Paulista, de virada na Paulista. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Sabrina. E um livro resgata a história dos hotéis de São Paulo e também conta a passagem de hóspedes ilustres que por esses locais ficavam, principalmente no centro da cidade. Hoje, poucos estabelecimentos ainda resistem na região. Vamos rever agora uma das melhores reportagens exibidas neste ano pelo Jornal da Gazeta. O desgaste na fachada quase desmente o glamour do passado. O prédio da Secretaria de Agricultura já foi um dos endereços mais elegantes de São Paulo. No edifício, funcionou até 1953 o Hotel Esplanada, que foi erguido bem ao lado do Teatro Municipal e ligado a ele por uma passagem subterrânea. Cantores de ópera e artistas de Hollywood estavam entre os hóspedes mais corriqueiros. O lugar foi símbolo da euforia dos anos de 1920 e ponto de encontro da alta sociedade paulistana. Desde casamentos, festas, até encontros de políticos, encontros empresariais, aconteciam nesse hotel. Aquilo que o Copacabana Palace foi para o Rio de Janeiro, esse hotel foi para São Paulo. Bem perto, na Rua São Bento, no prédio elegante com vista para o Largo do Café, funcionou o primeiro hotel da cidade de padrão internacional. O Grande Hotel chegou a ser o melhor do país. O ano era o de 1880, quando estrangeiros chegavam para fazer negócios com os barões do café que vinham do interior a caminho de Santos. Essa é uma parte da história que o engenheiro Caio Calfá reuniu num livro. Foram 10 anos de pesquisa para relatar os principais momentos da hotelaria ao longo dos últimos 150 anos. Não faz nem tanto tempo, até 1973, todos os hotéis de São Paulo ficavam no centro da cidade. Aí, com a debandada das empresas, dos escritórios para a região da Avenida Paulista, os hotéis acabaram indo atrás. Hoje, dos grandes hotéis do passado, em muitos casos não resta nem o prédio. Em funcionamento, esse aqui é praticamente o único que resiste. O Hotel Jaraguá foi inaugurado em 1954 para o aniversário de 400 anos da cidade. 23 andares, marco da modernidade que começava a despontar em São Paulo. O prédio, tombado pelo órgão de patrimônio histórico, foi restaurado e preserva a arquitetura original. Pelos corredores, o carpete reproduz um mosaico inspirado no painel de Di Cavalcanti, que permanece na fachada. Muitas pessoas lembram ainda do tempo quando era o Estadão, quando era o jornal. Hoje o hotel não é mais de luxo, hoje ele tem o perfil de convenções, mas mesmo os mais jovens, eles se atraem pela história. Esse hotel, ele tem a mesma história do que o centro da cidade. Então tem seu apogeu, tem sua decadência e tem seu reapogeu novamente. Expostas no saguão estão as fotos de hóspedes ilustres que passaram pelo Jaraguá. O presidente Kennedy, o presidente Fidel Castro de Cuba, a atriz Brigitte Bardot, a atriz Carmen Miranda, a própria Rainha Elizabeth II recebeu uma homenagem no restaurante do hotel quando ela esteve aqui em 1968. Foi preso o motorista suspeito de ser o responsável pelo acidente que matou pai e filha na região do Tremembé, na zona norte de São Paulo. A polícia investiga se Walter Fernandes Lopes, de 28 anos, disputava um racha quando bateu no carro da família na madrugada de domingo. Com o impacto, o carro foi jogado contra um poste. Valdeni Moreira da Silva, de 35 anos, morreu no local. A filha dele, Larissa, de apenas 2 anos, foi levada a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista que provocou o acidente chegou a registrar um boletim de ocorrência de furto de seu veículo, mas a polícia desconfiou da versão e ele acabou confessando que tinha se envolvido no acidente. Lopes disse que fugiu do local, pois ficou com medo de ser linchado.
De acordo com a polícia, essa foi a segunda vez que Walter Fernandes Lopes se envolveu em um grave acidente de trânsito. Em 2008, ele atropelou 4 pessoas na Vila Albertina, também na Zona Norte. Uma mulher de 54 anos morreu. Um ônibus com sacoleiros foi assaltado de madrugada na Avenida do Estado, perto da Feirinha da Madrugada, no Brás, região central de São Paulo. 3 pessoas ficaram feridas. De acordo com testemunhas, 2 carros cercaram o ônibus que transportava cerca de 30 sacoleiros de Cambé, no Paraná. Eles iriam fazer compras na feira da madrugada. Na ação, os criminosos atiraram nos vidros da frente do ônibus e também do lado do motorista. O condutor e uma passageira ficaram feridos. De acordo com o relato das vítimas, os criminosos foram violentos e já chegaram atirando. Um dos bandidos morreu durante a troca de tiros com um policial militar à paisana que estava no coletivo. Na tentativa de fuga, outro criminoso bateu o carro e foi baleado no queixo. Ele foi preso. Presidente Dilma Rousseff deixa a base naval de Aratu, no litoral da Bahia, e volta para Brasília. Dilma ficou 4 dias no local com a família para descansar antes de ser reempossada no cargo no dia 1º de janeiro. A previsão é de que depois da cerimônia ela tire mais 3 dias de folga também em Aratu e só retorne a Brasília no dia 5. E a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, quebrou o tornozelo e cancelou a participação na posse de Dilma Rousseff. De acordo com o chefe de gabinete do governo argentino, Jorge Capitanic, Cristina fraturou o tornozelo esquerdo após escorregar em casa. Além de não participar da posse de Dilma Rousseff, de quem é amiga, a presidente da Argentina também cancelou uma viagem que faria ao Vaticano. Cristina está em repouso na residência presidencial de Olivos. Na posse de Dilma, o vice Amado Boldú deve representá-la. Economia. Contas do setor público têm o pior novembro da história, segundo dados divulgados hoje pelo Banco Central. No mês passado, as contas dos governos federal, os estaduais e municipais, além de empresas estatais, registraram um déficit primário de 8 bilhões e 80 milhões de reais. Já nos primeiros 11 meses do ano, as contas do setor público registraram um déficit primário de 19 bilhões 640 milhões de reais. Esta foi a primeira vez desde o início da série histórica, em 2002, que o setor público registrou déficit nas contas entre janeiro e novembro. Buscas pelo avião da AirAsia voltam a ser suspensas. A aeronave, que decolou com 162 pessoas a bordo, desapareceu ontem. As buscas pelo Airbus A320-200 foram interrompidas por causa do tempo ruim e da falta de visibilidade. O avião fazia a rota entre Indonésia e Singapura e decolou às 5h20, horário local. O último contato foi feito às 6h17, após o piloto pedir permissão para ganhar altura devido às más condições atmosféricas. Depois, a aeronave desapareceu dos radares. Segundo a companhia aérea, no voo havia 155 indonésios, 3 sul-coreanos, 1 malaio, 1 singapuriano, 1 britânico e 1 francês, que seria o copiloto. Entre os passageiros havia 16 crianças e 1 bebê. O diretor da agência indonésia de busca e resgate declarou que possivelmente o avião está no fundo do mar. O presidente da Indonésia, Joko Widodo, pediu para que os familiares dos passageiros tenham paciência e disse que tudo o que for preciso será feito para encontrar o avião. Dezenas de pessoas trabalham nas buscas e nações como Estados Unidos, Índia, China e Reino Unido ofereceram ajuda. Em março deste ano, um Boeing da companhia Malaysia Airlines, com 239 pessoas a bordo, desapareceu entre Kuala Lumpur e a China. O avião não foi encontrado até hoje. A seguir, os últimos preparativos para a corrida de São Silvestre. E as chuvas na Malásia. Tempestades causam enchentes e matam pelo menos 10 pessoas. Acredite sempre e faça de 2015 o seu ano. Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui.
aproximamos pessoas onde quer que elas estejam, no Brasil e no mundo. Estar sempre em movimento e junto de você é a nossa marca. Correios. Para você que mais do que um bom profissional quer ser um especialista, que mais do que aprendizagem busca gestão do conhecimento, que quer continuar ampliando sua capacidade crítica e reflexiva. Faça pós-graduação em comunicação na Faculdade Casper Libero. São 4 especializações. Você escolhe as disciplinas que quer estudar e administra a duração do curso. Faculdade Casper Libero. Inscrições abertas para pós-graduação. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Valtec, super manta líquida impermeabilizante. Bulgáricos, inovação em cosméticos. Qualidade Top Term. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Faltam menos de 2 dias para a corrida de rua mais famosa da América Latina. Contagem regressiva para São Silvestre, né, Celso? Isso mesmo, Gabriel. A partir das 8h25 da manhã da próxima quarta-feira, dia 31 de dezembro, vamos transmitir mais uma corrida de São Silvestre que completa 90 anos. Os atletas quenianos seguem como os maiores favoritos para vencer a prova. Não importa se os africanos chegam com um grande retrospecto na São Silvestre. Eles sempre dão um show nas ruas. Mas na hora de dar entrevistas, a timidez toma conta. A atual campeã Nancy Kipron ficou encabulada na hora de dizer algumas palavras em português. Bom dia, tudo bom? Obrigado. Beleza. Os principais atletas estrangeiros da prova foram apresentados nesta segunda-feira. Pés que os fazem voar e biotipo de campeões. Todos aqui chegam muito bem preparados para a mais tradicional corrida do atletismo brasileiro. Venho treinando por 2 meses e foco meus treinamentos em subidas porque eu sei que é uma corrida muito complicada e tem muitas subidas e descidas. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje, gosto demais do Brasil. Eu estive há 3 anos por aqui e tentarei fazer o meu melhor na corrida. O favoritismo entre os estrangeiros na corrida de São Silvestre continua muito grande. Na prova masculina das últimas 7 edições, 6 foram vencidas por africanos. Na feminina, a prova não é vencida por uma brasileira desde 2006. E todo esse sucesso dos africanos parte de um treinador que é brasileiro. Moacir Marconi, ou simplesmente Coquinho, recruta e treina esses corredores, que na mão dele se tornam vencedores. Nós sabemos que esse ano é um ano especial, está sendo comemorados 90 anos da São Silvestre e nós temos hoje uma concorrência fortíssima com nomes de atletas famosos, tanto no masculino como no feminino, mas é claro que nome não ganha prova. Então a gente trabalhou seriamente os atletas que a gente vem descobrindo aí, novos talentos, para ter uma possibilidade de subir ao pódio de uma São Silvestre. Nem mesmo o calor, muito menos a tão famosa subida da Brigadeiro, intimidam os africanos. Sim, acredito que esse é o ponto mais difícil da prova, porque ela está localizada no final do percurso. Já estamos desgastados e perdemos muita energia. Lá se define quem ganha ou perde a corrida. Já que os africanos chegaram com essa banca toda, nos resta torcer para os brasileiros, no próximo dia 31 de dezembro. E você, claro, acompanha a corrida ao vivo, a partir das 8h30 da manhã, aqui na TV Gazeta. Celso, hoje teve a entrevista coletiva dos africanos, amanhã tem as dos brasileiros. Giovanni dos Santos é o nome mais destacado aí para tentar quebrar esse tabu, já que desde 2010 o brasileiro não ganha? É um nome forte. Ele normalmente tem chegado na frente entre os brasileiros, o que não deixa de ser uma vitória. Mas a concorrência dos africanos, ela é muito forte. Tanto que nas últimas 7 provas masculinas, tivemos 6 vitórias de africanos. As meninas não vencem desde 2007, quer dizer, muito tempo. Desde 2006, na verdade. E Giovanni, a melhor posição dele é 4º lugar. 4º colocado, pois é. Então é uma luta ingrata.
Pode até ser que, de repente, aconteça uma surpresa, um dia muito bom. Tem isso também no atletismo. De repente, você não acorda muito bem e o outro acorda iluminado. Mas a lógica aponta africano no topo do pódio na prova masculina e no topo do pódio na prova feminina. Nos resta torcer. Torcer. Né? Amanhã termina o prazo para a retirada dos kits destinados aos inscritos na São Silvestre. A entrega acontece no Ginásio Geraldo José de Almeida, no Ibirapuera. E, além dos kits, o que não faltam por lá são histórias para contar. A largada é só na quarta-feira, dia 31 de dezembro, mas a 90ª edição da Corrida de São Silvestre já teve o seu pontapé inicial. Desde sábado, os 30 mil atletas inscritos já começaram a retirar no ginásio do Ibirapuera seus kits para participar da prova. O prazo limite para a retirada dos kits é terça-feira, às 4 horas da tarde. A novidade é que todos os atletas têm que comparecer pessoalmente aqui, já que o regulamento proíbe a entrega para terceiros. Para retirar o kit, basta trazer um documento original de identidade e um comprovante de pagamento da inscrição. Ao lado do local de entrega dos kits, há uma feira especializada em produtos de corrida à disposição dos atletas. Mas, independente de estar mais ou menos equipado para a corrida, o mais importante é participar da festa. A edição de 2014 será a primeira de Luna Penteado. Tenho 2 filhos, né? Aí os meus primeiros 5 quilômetros eu engravidei da minha filha, tive que parar. Aí corri eu e meu marido sempre correndo junto, corremos 10 quilômetros, engravidei do segundo filho, tive que parar. E voltei recentemente, a gente correu a primeira maratona da nossa vida, agora em outubro, em Bruxelas, foi muito legal. E agora viemos aqui para São Silvestre. Já Daniel Aleixo vai disputar a São Silvestre pela segunda vez e trouxe o cunhado de Porto Alegre para correr também. É duro correr a São Silvestre? Olha, é duro, mas o mais legal é que no percurso, um incentivando o outro, né? É uma coisa bem bacana, então, embora seja um percurso difícil, é uma coisa bastante agradável. E tá treinado? Mais ou menos. Se eu conseguir chegar no final, tá mais que bom. E aí você dá uma força pra ele ou não? Sim. Vai empurrando? Sim, a gente vai junto, pô. Vamos o percurso todo, vamos bater no papo, né? Há também os veteranos, como José Lourenço, que há muito tempo corre pelas ruas de São Paulo no último dia do ano. Faz 45 anos, não consecutivos, mas faz 45 anos que eu participo. Rubens Vitti é ainda mais veterano. Desde 1961, participa da corrida sem perder uma edição sequer. Primeira vez eu tinha 16 anos, comecei a fazer ela em 1961. De lá para cá, você não perdeu nenhuma corrida? Nenhuma corrida, toda a exibição. Eu sonhava quando era pequeno, quando era coisa, correr a São Silvestre. A minha paixão era correr. Rubens é também um exemplo de superação. Em 2008, sofreu um grave acidente. Quase teve que amputar a perna, mas continua correndo. E eu pedia para Deus que eu não queria perder a São Silvestre, nem que fosse fazer 500 metros na Paulista. Mas fui lá, eu fiz 2 quilômetros, subi quase a brigadeira inteira. Cheguei com o Vanderlei Cordeiro, despedindo de maratonista, e eu cheguei mancando. Saí de cadeira de roda, saí de muleta. Eu estou aqui por um milagre de Deus e a melhor coisa que existe para mim é a São Silvestre. Independente da dificuldade, da idade, se é estreante ou veterano, não há como não ficar ansioso à espera da largada depois de pegar os kits para São Silvestre. Sempre rola, sempre rola. A gente sempre fica se sentindo desafiado. Eu acho muito legal participar. Eu já estou tremendo. Pois é, e voltamos a falar com a repórter Sabrina Pires, que mostra como estão os preparativos aqui na Paulista para a corrida. Sabrina. Celso, o mais interessante aqui na Paulista é o clima. A gente percebe a todo momento, tem atleta treinando já, tem muito turista, muita gente falando que vem acompanhar não só a corrida, mas também a virada. E olha, aqui os técnicos estão trabalhando sem parar, já em frente à Fundação Casper Libero, já montaram o pódio. E aqui, agora nós estamos aqui na rua Peixoto Gomide, e aqui já tem a parte da largada. A gente já percebe setor amarelo, setor vermelho, e também já tem a parte do pelotão de elite.
noite. Aliás, o pelotão de elite feminino sai às 8h40 da manhã do dia 31 e logo depois, às 9 horas, o pelotão masculino e aí o pelotão geral, todo mundo correndo aqui pela Paulista com a chegada em frente à Fundação Casper Libero. Quase tudo pronto por aqui e o clima de corrida, clima de festa, Celso. Ok, Sabrina. Obrigado. Gabriel. Agora o futebol. Na Inglaterra, a bola tradicionalmente não para por conta das festas de final de ano. Nem no Natal. É o que eles chamam lá de Boxing Day. E o futebol se estendeu por todo o final de semana. Veja os gols dos principais jogos. Pelo campeonato inglês, o Arsenal visitou o West Ham e saiu na frente de pênalti com Cazorla. Welbeck, ainda no primeiro tempo, ampliou para os Gunners 2-0. Na volta do intervalo, Kouyaté, de cabeça, descontou, mas com isso, vitória do Arsenal por 2-1. O Manchester City começou muito bem o duelo contra o Burnley. Os Citizens abriram 2-0 no primeiro tempo, com gols de Davi Silva e Fernandinho nesse golaço de fora da área. Mas o Burnley foi heróico e buscou um empate. Logo na volta do intervalo, Ing chutou rasteiro e Hart não conseguiu segurar, 2-1. Faltando 10 minutos para o final da partida, Burns aproveitou a bola que sobrou e chutou forte, igualando o placar. E ficou nisso, 2-2 placar final. O Chelsea também empatou contra o Southampton. O senegalês Mané ganhou na corrida de John Terry e cobriu o goleiro Courtois. Aí no finalzinho do primeiro tempo, Hazard fez boa jogada pela esquerda e deixou tudo igual. E ficou nisso, 1-1. Mesmo com o empate, o resultado deixou o Chelsea na liderança isolada da Premier League ao final do primeiro turno, 4 pontos à frente do segundo colocado, o Manchester City. Premier League é um grande espetáculo. Tradicionalmente, eles jogam sempre no final do ano, né, Celso? Valeu, até amanhã. Até amanhã, tchau, boa tchau. noite. Estela, com você? Chuvas castigam a Malásia. Enchentes no país já mataram pelo menos 10 pessoas. Esta foi a pior enchente a atingir a Malásia em mais de uma década. E, de acordo com as autoridades, deve chover mais nos próximos dias. Cerca de 160 mil pessoas foram obrigadas a abandonar as casas onde viviam. Ao longo da fronteira, no sudeste da Tailândia, outras 14 pessoas morreram por causa das inundações. A área é normalmente atingida pelas enchentes durante o período anual das monções, mas neste ano a chuva foi ainda mais intensa. Nos Alpes franceses, uma forte nevasca bloqueou estradas e estragou a viagem de muitos turistas. De acordo com as autoridades locais, cerca de 15 mil pessoas passaram a madrugada de domingo em centros de acolhida de urgência. Na Alemanha, vários acidentes de trânsito foram registrados após uma forte nevasca. Na Romênia, a neve espessa e os ventos fortes fizeram com que um aviso de alerta vermelho fosse emitido para 3 regiões do país. Ele costuma sair pelas ruas da metrópole com uma câmera fotográfica do século XIX e usa um figurino para lá de antigo. Gabriel, faz tempo que o paulistano Vanderlei Guedes deixou de lado os equipamentos digitais para, segundo ele, observar melhor e fotografar a cidade que ama. Vamos rever agora uma das melhores reportagens exibidas neste ano pelo Jornal da Gazeta. Centro de São Paulo, Praça do Patriarca, que tem esse nome por causa de José Bonifácio de Andrada e Silva, patriarca da independência do Brasil. Este é apenas um dos lugares que o nosso personagem de hoje, que você vai conhecer, já fotografou pelo mundo. Nosso personagem chega puxando um carrinho de madeira, vestido à moda antiga, usa até um chapéu. Ele avalia qual o melhor cenário, abre a caixa de madeira e tira a câmera, um modelo de 1860, que pesa 13 quilos em média. E me lembra muito o meu tempo, né? Lembra aquelas fotos antigas. Hoje você pode tirar uma foto, lá na frente você pode mostrar para os netinhos. As fotos em preto e branco explicam o motivo de toda essa caracterização. Este é um tipo criado pelo fotógrafo Vanderlei Guedes, que durante 20 anos trabalhou como fotojornalista e rodou o mundo atrás de boas imagens para diversas publicações.
O olhar atento em São Paulo o ajudou a deixar a carreira na grande imprensa para criar seu personagem. Eu gosto muito do patrimônio histórico, eu gosto muito da arquitetura, sempre gostei muito. Então eu resolvi incorporar essa fotografia tradicional a esse projeto sobre São Paulo, visto desse ponto de vista. E aí comecei a montar o personagem, né? Bom, primeiramente, para você fazer uma fotografia desse tipo, você tem que ter um figurino, né? Você não pode sair de calção na rua com a máquina nas costas. A máquina teve uma adaptação para poder voltar a funcionar, mas continua sendo analógica. Nada de equipamento digital por aqui. Não somente por essa questão da máquina analógica, esse tempo que a máquina analógica tem, mas a qualidade da imagem analógica, que, no meu ponto de vista, ainda é insuperável. Cada enquadramento, cada detalhe de uma foto estão ali não por acaso. Vanderlei é minucioso e leva o tempo que precisar para conseguir a melhor foto. O paulistano e o brasileiro em geral não tem amor ao patrimônio histórico de sua cidade. Então, a minha fotografia, ela é uma fotografia pensante, não somente no sentido do ato fotográfico, mas de discutir essas coisas na cidade. Ou seja, você gosta da cidade? Então, puxa vida, você vem passear aqui final de semana, no centro, você não encontra uma cafeteria, uma sorveteria, você não encontra um local para informação turística, você não encontra bancos para se sentar. Aos 48 anos de idade, este paulistano do bairro da Penha, na Zona Leste, não se cansa de observar e de fotografar. O que eu faço é parar para olhar. E a cidade de São Paulo é muito bonita. Os paulistanos, aqueles que gostam da cidade, devem parar, fazer um passeio, fazer grupos e andar no centro da cidade de São Paulo, que eles vão descobrir coisas maravilhosas da nossa arquitetura, que está aqui, ó. É um convite para todo mundo interagir com a fotografia, e a fotografia é um meio para fazer com que as pessoas olhem para a sua cidade. A seguir, uma entrevista com o economista Antônio Corrêa de Lacerda. E a tragédia na Grécia. Guarda costeira italiana encerra buscas por vítimas de balsa que pegou fogo. 7 pessoas morreram. A Secretaria de Comunicação Social do Palácio do Planalto anunciou por meio de nota oficial os nomes de 7 novos ministros para o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. São eles Antônio Carlos Rodrigues para o Ministério do Transportes, Gilberto Ock para a Integração, Miguel Rosseto para a Secretaria-Geral da Presidência, Patrus Ananias para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Pepe Vargas vai assumir as relações institucionais, Ricardo Berzoini, o Ministério das Comunicações e Carlos Gabas, a Previdência Social. Agora, do total de 39 ministros, o Planalto já anunciou os nomes de 24, faltam outros 15 a serem divulgados até a próxima quinta-feira. A posse dos novos ministros será realizada no dia 1º de janeiro. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Olhando para o futuro, há consenso que o ano de 2015 será desafiador para a tomada de decisões em todos os setores da vida do país. E para falar sobre as perspectivas da economia brasileira e analisar caminhos a seguir, recebemos o economista Antônio Corrêa de Lacerda, doutor pelo Instituto de Economia da Unicamp, professor do Departamento de Economia da PUC de São Paulo e sócio-diretor da AC Lacerda, consultores associados e coautor, entre outros livros, de economia brasileira. Muito obrigada por estar conosco. Professor, a decisão unânime do Banco Central de elevar a taxa de juros sinalizou claramente que nós estamos diante de ajustes recessivos para 2015? Eu não diria recessivos, mas são ajustes conservadores, né? Na verdade, há uma guinada conservadora na política econômica. A meu ver, isso ocorreria com qualquer cenário eleitoral. É natural que no último ano de mandato, né, haja uma certa lassidão fiscal, os juros permaneçam mais comportados e, diante do quadro internacional adverso e mais a situação das contas públicas e das contas externas brasileiras, o ajuste que vem por aí é de um corte nos gastos e uma elevação da taxa de juros. Lembrando que a taxa de juros brasileira já era a maior do mundo, então é um ajuste muito forte. Isso, a meu ver,
não nos levará a uma recessão em 2015, mas dificultará sim o crescimento. A sorte é que, se isso for bem executado, nós estaremos, uma vez que adotemos medidas favoráveis ao desenvolvimento, um crescimento um pouco mais robusto em 2016. Agora, professor, considerando o cenário atual de quase estagnação da economia, e isso que o senhor já falou, os gastos públicos muito elevados, a inflação crescente, que sempre traz aquele pavor, né, de que ela volte galopante, ameaçadora, a queda de confiança de empresários, dos investidores. O governo federal teria outras alternativas que, além do aperto? Eu vejo que não. No curto prazo, dificilmente, porque houve uma combinação de fatores internacionais e domésticos que limitaram muito a expansão da economia. Como você bem lembrou, 2014, uma estagnação, crescimento praticamente zero. Então, a primeira função da nova equipe econômica é o resgate da confiança, né? E isso, por tradição no Brasil, se vê como algo conservador, né? Então, é uma política econômica conservadora que visa um freio de arrumação na economia, né? Então, é assim que tem que ser visto. É uma fase intermediária, um ano de ajuste, que poderá representar, sim, as condições para uma retomada maior do crescimento econômico. Agora, aumento da Selic é um mal em si, como falam os trabalhadores, os empresários, ou pode ter um lado bom, como a atração de investidores que trazem dólares para cá, se sentem atraídos? Como é que a gente pode avaliar isso? Pois é, a subida da Selic, né, que já é a maior do mundo, ela tem vários efeitos deletérios para a economia, ou seja, efeitos muito ruins. O primeiro é o encarecimento da dívida pública. Quer dizer, o governo já paga 250 bilhões de reais a cada ano para financiar a sua dívida pública, né? O segundo é o encarecimento do crédito e do financiamento, né? E o terceiro é uma tendência a gerar uma dificuldade maior para a atividade produtiva, uma vez que você está premiando a especulação e não a produção. E o capital que é atraído por taxas de juros elevados é aquele da pior qualidade, porque é o dinheiro que vem para abocanhar lucros fáceis sem contrapartida na produção. Então, a subida da taxa de juros tem que ser vista como algo meramente temporário e também não pode ser exagerado. Ou seja, nós já estamos num nível muito elevado. A taxa de juro real no Brasil é próxima de 5% ao ano, quer dizer, é a maior do mundo de longe. Então, nós precisamos resgatar imediatamente a confiança e as condições das contas públicas de uma forma geral, das contas externas, para iniciarmos o mais rapidamente possível uma trajetória de queda da taxa de juros, né? Porque isso é que pode favorecer o crescimento da economia. Mas até lá tem muita gente bem preocupada que essas medidas, que também deverão aumentar a receita da União, que nós tenhamos aí, assim, de um enfrentamento de condições adversas. A volta da CID já parece que está sendo aí dada como certa, mas reajustes, né, aumento nas alíquotas do PIS/COFINS, do próprio imposto de renda, ou mesmo corte de gastos, né, o abono salarial, a pensão por morte. Tem muita gente que está com esses receios. Considerando o perfil do governo Dilma, governo do PT, o senhor acha que esses temores têm fundamento? Existe o risco? Não, eu não vejo que exista um risco, a não ser para quem está aproveitando alguma parte de alguns programas sociais para distorcer a sua finalidade. Por exemplo, a pensão por morte é algo justo, mas tem que ser bem aplicado, né? Assim como o abono salarial, assim como o seguro-desemprego. E não há alguma incongruência numa economia que tem um nível de desemprego tão baixo como a brasileira e um gasto crescente com o seguro-desemprego. O seguro-desemprego já custa ao ano 45 bilhões de reais, né? Então, certamente há algum desvio aí que precisa ser corrigido. Então, é nesse sentido que eu vejo que existe um espaço para cortar gastos, né? Também sempre há um espaço para melhorar a eficiência do gasto público, ou seja, você fazer mais com menos. Agora, não há dúvida
que a tendência... E o combate à corrupção, né? Se é para falar em dinheiro público... É fundamental essa é a questão, começando pela reforma política, né? Quer dizer, essa estrutura de financiamento de campanha é um convite à corrupção. Isso tem a ver com o mensalão, tem a ver com o petrolão e tem a ver com o trem-salão, não é verdade? Então, tudo quando tem alguma coisa a ver com eleição, né? Você vê que existe essa correlação. Então, no curto prazo, é muito provável que haja uma elevação da carga tributária, né? Com a CID, como você muito bem lembrou, e outros impostos que poderão voltar, né? A própria volta de impostos que até então eram consideradas pouco prováveis, com a própria CPMF. Claro que isso tudo vai ser discutido agora no âmbito do Congresso e vejo que também o governo terá que estabelecer algumas prioridades. Mas o senhor, para encerrar, olhando para o futuro 2015, não obstante o remédio pareça amargo, o senhor olha com uma esperança renovada que mesmo sendo difícil, será para melhor? Olha, a gente fala muito no Brasil de futebol, né? Às vezes, um time permanece com os mesmos jogadores, muda o técnico e o ambiente muda completamente. Às vezes acontece mesmo na economia. Você mudar a equipe econômica, como tem sido mudado, pode trazer sim uma esperança, principalmente se o trabalho for bem feito. O Brasil não está numa situação falimentar. O Brasil tem uma condição muito favorável e pode recuperar rapidamente as condições para o crescimento. Muito obrigada, professor. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Guarda costeira italiana encerra buscas por vítimas de balsa que pegou fogo na Grécia. 7 pessoas morreram. A balsa ia de Patros, no oeste da Grécia, para Ancona, na Itália. 478 passageiros e mais 200 veículos estavam a bordo. O fogo começou no domingo por volta das 4 da manhã, horário local, meia-noite, horário de Brasília. Os motivos do incêndio, que começou na garagem da embarcação Norman Atlantic, ainda são desconhecidos. Os passageiros foram retirados de helicóptero por equipes de resgate gregas e italianas. A Marinha da Itália afirmou que o capitão foi o último tripulante a deixar a embarcação. Um projeto idealizado em 2012 por um geriatra de São Paulo já atendeu mais de 2.500 pacientes da capital que não podem pagar por um atendimento médico. Batizado de Horas da Vida, o programa reúne 350 profissionais da saúde, todos voluntários. Vamos rever agora uma das melhores reportagens exibidas este ano pelo Jornal da Gazeta. Seu Clemente e a esposa, Dona Riva, chegam ao consultório médico que mudou a realidade deles. O casal perdeu o plano de saúde que tinha e não conseguia fazer exames, nem os de rotina. Que eu sempre fazia e deixei de fazer uns 2, 3 anos, então fiquei preocupado para o negócio de próstata. Cada consulta é detalhada e em poucas visitas eles já conseguiram colocar a saúde em dia. Eles me atenderam muito bem, estão me indicando os médicos, tudo. Acho um espetáculo, valeu a pena mesmo. O atendimento faz parte do programa Horas da Vida, uma iniciativa criada para atender quem não pode pagar. O médico César Câmara é voluntário. Os pacientes que vêm realmente são pacientes que precisam de um atendimento. Eles têm algum problema importante ou têm todo o seu histórico médico desorganizado. Então, ou a gente resolve o problema com um diagnóstico novo, ou às vezes simplesmente organizando o histórico médico dele e dando um trilho. Para ser atendido pelo programa, o paciente tem que estar cadastrado em instituições e fundações parceiras, como a APAI e o NIBS, a União Israelita do Bem-Estar Social. São elas que encaminham o paciente para o programa. O atendimento é gratuito, mas o agendamento das consultas é feito apenas pela internet. O site é o horasdavida.org.br. Só é encaminhado pelas instituições quem passa por uma triagem socioeconômica. Assim como o Dr. César, outros 350 profissionais de saúde participam do programa. 70% deles médicos. Na prática, o que está acontecendo é que são programadas horas pré-determinadas, né? Por exemplo, todas as quintas, o primeiro horário da manhã, eu destino para fazer o atendimento por Horas da Vida. E assim, os profissionais estão fazendo também. A iniciativa não atende urgências e emergências. Se um paciente chega nessas condições, ele é encaminhado para o atendimento especializado. A gente também tem dentistas, psicólogos, profissionais das 9 áreas da saúde. Então, o objetivo agora é sensibilizar, deixar o programa mais conhecido para que mais profissionais possam aderir e doar as horas quando possível, para que a gente possa atender mais pessoas.
E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. A gente se vê logo mais no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até já. Até lá, uma boa noite para você. Confira uma conversa com a lenda do sertanejo raiz Inesita Barroso no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.